Começando mais um podcast Acordes para Jesus, aqui com Ney Morgado, e hoje temos um convidado especial. Põe especial nisso. Nosso amigo Gustavo Brusnardo, também conhecido como Gasolina. E vamos começar. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, gente. Pô, um prazerzaço estar aqui com vocês. Acho que a gente já acompanhou alguns, a Lisiane acompanha direto com vocês. E eu já ouvi alguns, acho que do André, e não lembro mais de quem que ela me mostrou, achamos super legal. E, pô, que bom estar aqui hoje, poder participar com vocês, legal. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. E eu quero começar com essa história. Por que gasolina? Então, onde a gasolina é lá da minha infância, né? Meu pai, meu finado pai... Lá não muito distante, né? Porque você é um cara novo aí. Bem distante. Ele era o apelido dele, tem algumas histórias aí, eu não sei exatamente qual. E aí eu comecei a jogar futebol no time aqui em Agudos, que era amigo dele, e aí ele ficava, gasolininha, vai na bola, gasolininha, corre lá, pega a bola. E nisso tinha mais 60 meninos, né, de Agudos, e aí não teve jeito, né? Aí gasolininha, gasolina, a gente cresceu. E aí aqui em Agudos, o pessoal, você falar, acho que Gustavo, Brusnardo, acho que pouca gente conhece, só mais a família mesmo e os mais chegados. Alguns amigos que dá vontade de você dar uma cheirada, chega pra lá neles ou não? Não. A gente acabei acostumando, né? Não vejo problema. E o que o Gustavo faz hoje? Então, eu faz 20 anos que eu trabalho na área de suprimentos, sempre trabalhei, comecei como estagiário na Ambev, passei por Duratex, fui pro grupo Votorantim, trabalhei num grupo no Rio de Janeiro, e hoje eu estou num grupo que aqui tem umas empresas aqui no interior de São Paulo, um fundo de investimento, que tem um braço de infraestrutura que trabalha com concessões de rodovias, concessões do governo do estado, e eu trabalho nessa área como especialista hoje nessa área de suprimentos aí, que eu sempre tracei minha carreira toda nessa área aí até hoje. E o futebol, como ficou? O futebol não teve. Ficou Eu joguei filho. vôlei, eu joguei muitos anos vôlei com o André. A gente trabalhava na Duratex junto, trabalhei 7 anos na Duratex. E a gente jogava vôlei, disputava campeonato junto, viajamos muito junto, eu e o André, disputando campeonato de vôlei de areia. Bem, viu? Pelo amor de Deus. E futebol mesmo foi só na infância, depois eu nunca mais joguei. Foi só para ganhar o apelido de gasolina. Futebol é meu filho, o Luquinha. Isso que eu ia falar, o Luquinha tá firme. O Luquinha tá firme, jogando super bem, puxou os avós, o avô dele foi jogador, chegou acho que jogar muito futebol aí, e a gente está incentivando e correndo atrás dele para os campos, para os campeonatos da vida aí. Legal, muito legal ver ele jogar. Qual a idade jogando do super Luquinhas? bem, tá com 11 anos. 11 anos. E joga no time com o Marcelo, né? Treina na escolinha do Marcelo. Marcelo Pinheiro. Marcelo Pinheiro, nosso pastor, tá felizão lá. Legal. Ô Gustavo, aqui no nosso podcast nós falamos de Deus na vida real. Então nós queremos que você conte as suas experiências com Deus. Mas eu queria que você começasse falando sobre a sua família. Tá. Eu queria dar um passo atrás e eu vou chegar lá. Eu queria falar, eu estava pensando o que eu vou falar, né? A gente, graças a Deus, a gente não tem nenhum testemunho assim de cura. Eu tô falando porque eu vi do André, eu vi de algumas pessoas que foram curadas. Eu acho que isso é muito edificante. Do Rafael foi esse, acho que eu vi. A gente conhece ele, Eu acho que é muito edificante. Só que assim, eu estava pensando, eu falei assim, eu sei que é um papo descontraído, eu já tinha ouvido. Mas, assim, eu falei, eu vou voltar e falar um pouco de como eu voltei, como a gente saiu, né? Você lembra, né, Morgado? A gente esteve junto, muitos anos ali na Monte Santo, depois eu desapareci, fato é esse, dali 12 anos a gente volta do nada, e nunca é do nada, né? Sim. Sempre tem toda uma história por detrás. E aí eu queria começar contando um pouco dessa volta minha e como... Fique à vontade. Eu acho que é interessante, tem uma história aí bacana. Exatamente. Deus foi lá e resgatou e me trouxe de volta. É tudo que nós queremos. Amém. Então vamos lá. Bom, vou tentar resumir, porque a história é longa, a gente mudou, a gente foi embora. Assim, quando eu saí da igreja, logo eu conheci a Lisiane, a gente namorou muito pouco, noivou e já casou. E isso foi tudo muito rápido. E a gente ficou junto pouco tempo, dali alguns 2 anos o Lucas já nasceu. O Lucas tem 11 anos agora, né? Vai fazer 12 esse ano. E aí depois veio a Luizinha, enfim, E Deus não estava nessa história. Para dizer que Deus não estava nessa história, olha que interessante.
Minha sogra é evangélica, minha mãe é evangélica, sempre foram. E quando a gente foi casar, elas pediram, falaram, vou chamar a pastora da nossa igreja para abençoar o casamento. Nós fizemos numa chácara o casamento, um dia na hora do almoço, e foi uma pastora lá e abençoou o nosso casamento. Só aí também, sendo bem sincero, depois a gente ficou longe. Sei que se você me perguntar como que eu consegui me afastar tanto, e eu aprendi um negócio super interessante, assim, eu já ouvi isso e eu senti, eu vivi isso. Quando eu fiquei afastado esse tempo todo de Deus, eu nunca parei de amar Deus, Jesus. Vamos falar de Jesus para ficar mais claro. Eu nunca parei de amar Jesus, porque na hora que apertava, ou de vez em quando eu estava sozinho, não era nem com problema. Às vezes eu estava sozinho, meio ali, viajando, porque eu viajei muito por causa das empresas que eu trabalhava. E aí eu sentia ali falta de Jesus, eu sentia, porque eu tinha vivido, né, uma história ali. Só que o que eu fui perdendo, e as pessoas perdem, é o temor. Então eu já não tinha o temor de Deus. Então eu podia fazer o que eu queria fazer, que eu tinha vontade de fazer, o que eu gostava de fazer, e eu não sentia temor, e eu dormia bem. Esses dias eu vi um negócio assim, ó, pecar, eu vi um negócio interessante assim, ó, pecar a gente vai pecar, você pecou hoje, você vai pecar amanhã, infelizmente. O problema é quando você peca e não fica mal. Sim. Quando você peca e fica bem. Porque quando você peca e fica mal, você está num processo de arrependimento, o Espírito Santo está tratando com você, você sente aquilo e você vai se arrepende, opa, né, aqui eu não caio mais, pelo menos não caio mais tão fácil, porque agora eu estou com a mão, eu estou esperto quanto a esse problema. O problema é, aí lá, esses 10, 12 anos que eu vivi longe, simplesmente eu perdi o temor. Então assim, a gente tinha uma vida normal e fazia, né, como pecava demasiadamente, como a grande maioria das pessoas que não vivem com Jesus, e não sentia essa... Achava que era natural. E vivia natural. E a gente consegue nem encarava como pecado. Porque, por enquanto, ia indo tudo bem. Então, e até quando vai tudo bem, aí você encara melhor ainda. E você não sente problema nenhum. Você deita e dorme todo dia. Você começa a esquecer geral. Geral, mas geral mesmo. Só que aí a vida vai, né? E aí começa a dar volta. E é o que a gente fala. O Raul falou isso uma vez para mim. O Raul falou, cara, tua mãe é evangélica. Eu falei, minha sogra também. Ele falou, aí não tem jeito, cara. Aí não tem jeito, porque aí você ficou longe todo esse tempo, mas aí você tinha a mãe dela orando, você tinha a sua mãe orando, e uma hora Deus não tem jeito. Uma hora ele vai ouvir e vai falar, tá bom, deixa eu ir lá e resgato, trago de volta. Ele falou, isso é inevitável, entendeu? Aí cada um tem seu tempo. Uns é mais rápido, mas cada um tem o seu processo, seu tempo e vai voltar. E aí quando a gente... Um dado momento da nossa história, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, pedi a conta e fui trabalhar num grupo grande de celulose lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e nós fomos embora para lá. E a gente já não... E o nosso casamento, ele já não estava aquelas coisas, por quê? Porque vivia, como eu falei, demasiadamente, fazendo o que a gente achava gostoso, enfim. Essa época da minha vida eu bebi muito, foi uma época que aquilo que parece que eu fiquei todo o tempo sem beber, parece que eu descontei dessa vez, nesse tempo todo aí que eu fiquei parado, assim como a Lisiane ainda brinca, o Evandro contou o testemunho dele. Isso, Ele sempre fala assim, acho que bebia mais que ele, muito mais. Ele falou ali, porque eu vi que ele dando os números ali, né, eu comprava 24 garrafas, assim, um churrasco num dia, assim, com os amigos brincando. Só que brincadeiras à parte, isso estava acabando com a nossa família, né? Por quê? Porque, obviamente, o diabo deita e rola e faz o que ele quer, e obviamente que o fim disso não é bom, a gente vê, né? E para nossa família também não foi bom, e não estava sendo bom. E aí, quando a gente mudou para Três Lagoas, aí começou tudo a piorar, porque aí eu tiro as crianças do colégio aqui, tiro a Liz daqui, do convívio da família dela, nossa família, e levo para lá, a gente vai morar sozinho. A gente não conhecia ninguém, começamos a fazer amizades lá. E aí, para ajudar, eu começo a viajar para o Brasil inteiro, porque a empresa é uma das maiores empresas de celulose do Brasil. E eu tinha que viajar por causa de projetos em outros estados, e eles ficavam sozinhos lá, e aí começaram a ficar tristes. E aí começou tudo a dar errado. E para começar, antes eu fui 6 meses sozinho para lá. E aí eu saía com os amigos à noite, eu trabalhava e à noite eu saía beber e comer e com os amigos. E aí começou que, assim, a gente começou... E interessante que lá eu comecei a ficar triste, porque eu ficava longe da família, longe dos meus filhos, lá eu comecei a ficar triste à noite, por causa da família, e automaticamente meu emocional começou a ficar abalado.
E aí eu comecei sozinho, morando num apartamento, nós montamos um apartamento lá, eles ficaram morando aqui e eu fui para lá. E aí eu comecei a sentir a noite ali, aí eu comecei a orar, comecei a pedir para Deus, eu vi que estava tudo errado, eles morando aqui, eu morando lá. E aí, assim, ali começou... E eu tenho uma história interessante também, que é o André que vai na igreja com a gente chama ele de tecneira. O Andrezinho? O André que dá aula lá para as crianças, sim. o Trentinho, acho que é Trentinho o sobrenome dele. A gente chama de Andrezinho. Andrezinho? É. E ele mandava mensagem para mim quase todo dia à noite. Ele sabia que eu estava afastado, que eu tinha uma vida. Acho que ele nem sabia que estado que eu morava. Mas ele sempre mandava uma mensagem para mim à noite, alguma coisa. E chegou um belo de um dia, começou a pegar, né? Eu estava lá triste, não sei o quê. Eu lembro que um dia eu liguei para ele chorando, um dia à noite. Falei para ele, cara, tô muito mal, não sei o quê. Ele, não, irmão. E como é bom ter amigos que não desistem da gente. Cara, assim, eu falei esses dias pro pastor Marquinhos, eu estava com ele, eu falei, cara, o André tem um chamado que ninguém sabe. Mas ele entendeu? Ele fica mantendo esse contato com pessoas que ele sabe que está desviado e que tenham um apelo, que já teve alguma experiência com Deus, e é muito bacana. Pelo menos para mim, eu lembro que aquelas palavras, aquilo lá a gente conversava de vez em quando e foi muito bom. Mas aí, em resumo, nossa vida não ia nada bem. Aí a empresa que eu acabo de chegar, a gente vende tudo que a gente tem aqui, vendeu o terreno, vendeu o carro da Liz, pegou o acerto dela do Duratec de 18 anos. A gente pegou tudo isso, enfiou, comprou uma casa lá no condomínio Três Lagoas, mudamos para lá, levei as crianças para lá e agora aqui vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. A empresa que eu fui, a outra empresa, que é a maior do Brasil, foi lá e comprou ela de porteira fechada. E aí meu diretor veio e falou, não façam muitas contas, muitas coisas. Eu tinha acabado de assinar o contrato de financiamento de 35 anos de uma casa. E aí eu vi, começou tudo a desmoronar. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? E aí quando você tem Jesus, você vai para o quarto orar, você vai... E aí tudo... Agora no nosso caso lá não. Aí eu contava com a minha força, com a minha disposição, com a minha Porque motivação. na verdade você nem orou para saber se podia ir. Não, já começou por aí. Né? Mas aí o que eu fiz? Aí, em um dado momento, não teve jeito. Eu falei assim, cara, sozinho eu não vou conseguir, vai dar tudo errado. Minha família está desmoronando, minha vida está desmoronando. A gente já não estava bem, assim, eu extrapolava na bebida, estava tudo errado. As crianças, o Luca crescendo, começando a ver isso, coisa que eu não quis. Eu vi isso na minha infância, eu vivi isso no meu lar, uma boa fase da minha vida, e eu não aceitava isso. Eu queria viver diferente, ter uma vida diferente. E aí a coisa estava rumando muito mal. E aí eu comecei a fazer um negócio, a Lízia nem sabe disso, mas eu comecei a ir para trás de um sofá que a gente tinha lá em Três Lagoas, e eu comecei a orar, eu ajoelhava e começava a orar. Falei, Senhor, me leva embora daqui. Fiz tudo errado, eu trouxe minha família, eu comprei uma casa cara, o financiamento era um absurdo da casa, demos tudo que a gente tinha de dinheiro de entrada, achando que ia fazer um belo investimento no estado novo, numa vida nova, e tudo errado. Eu falei, agora assim, eu não consigo voltar, eu não tenho como sair dessa casa aqui e voltar, minha casa estava alugada com um casal de amigos. Eu falei assim, eu não tenho o que fazer lá na minha cidade, em Agudos, em Bauru, eu preciso que o senhor, assim, faça um rebuliço, assim, alguma coisa. Mas aquela oração que eu falava, não está passando do teto. Porque não tem como, né? 10, 12 anos longe, não passava do teto, eu vi que ficava no teto. Aí eu falei, eu sei que não está passando do teto, mas eu sei que o senhor pode estar me ouvindo. E aí, um dado momento, eu comecei a fazer contato com os amigos, e a Lise triste, querendo vir embora, falou, pô, a gente estava aqui animado por causa de você, longe das famílias, sofrendo, triste. Se nem você está feliz com o teu emprego agora, porque a empresa está sendo vendida, você nem sabe para onde você vai, para outra região, se é que você vai ficar no grupo ou não, aí agora desmoronou mesmo. Agora, e aí eu falei, não, eu vou dar um jeito. E eu pedindo para Deus, aí um dado, resumindo a história, liguei para um amigo, ele falou, cara, estão precisando de um gerente aqui nessa empresa, uma empresa grande aqui da região, vou falar com os diretores e tal. Aí eu vim, fiz uma entrevista, eles gostaram, não veio, fizemos um contrato PJ de prestação de serviço, uma excelente condição. Falei, ótimo, vamos voltar. Eu dei a notícia para ela, ficou super triste, ficamos super felizes. Mas aí eu já comecei a ver, eu falei, não foi por um acaso que eu estou voltando numa condição boa dessa. Eu não tinha até ontem uma saída, e agora, de repente... Sim. E aí eu já entendi que estava passando do teto. Eu falei... Porque tudo que Deus quer é ouvir a oração. Ele quer que você peça para Ele, que você reconheça que é Ele que vai resolver. É isso. E no meu caso era a última... Quando a gente tem que... Hoje a gente procura primeiro, né? Sim. Mas lá foi a última.
Lá eu tentei com todo o meu esforço, a hora que eu vi que deu tudo errado, eu falei, meu Deus, agora eu preciso. E aí foi interessante, aí a gente veio embora, pedi a conta lá, conseguimos colocar, só que aí Deus foi preparando, conseguimos colocar a casa vendemos a casa, um casal de professor estava chegando lá, consegui porque tá toda a dívida, passei a dívida pro nome deles, e viemos embora, fomos correr atrás de apartamento em Bauru, e Bauru tem poucos apartamentos, né? Aí assim, aí Deus já começou a fazer assim de um jeito que a gente... Aí você falou, não tem jeito, é Deus mesmo que tá Aí não tem jeito, porque assim, a gente foi ver vários apartamentos, a gente queria com 3 quartos, com suíte e tal, por causa das crianças, isso aqui. Mas tinha muito, a gente foi ver muito, e de repente o que a gente escolhe, que a gente gostou, que estava dentro do orçamento, falou, nossa, esse aqui é ótimo, vamos ficar aqui, vamos, ótimo. Colocamos as crianças do colégio em Bauru, tudo certinho, e aí a hora que eu desço no estacionamento, não, mas o estacionamento é gigante, tem muitos carros, tem dois andares de estacionamento, o meu carro ficava na frente, a hora que eu olho assim, o Raul, cruzamos com ele e falei assim, mas o carro, tem um carro de frente... Para quem não sabe, pastor Raul Calado, da igreja que ele tinha saído há 12 anos. Exato. Detalhe, né? Detalhe pequeno, é isso. E aí eu falei, não é possível. Mas ali já caiu a ficha em mim. Falei, Deus está olhando parada. Agora não tem mais jeito. Agora eu posso até remar um pouquinho contra e querer, mas eu sei que agora... Ali já caiu a ficha, eu falei assim, não tem jeito. É ele que trouxe, ele que preparou o lugar, ele que preparou tudo. E aí um belo de um dia a gente cruza, o Raul olha pra mim e fala, tipo, sério, você aqui? Estela olhou, abriu aquele sorriso, fez assim, tipo assim, não é à toa, né? Caiu aqui, aí eu contei rapidamente a história pra eles, é óbvio, não entrei em detalhe, não falei que a gente tava mal. Mas assim, o Raul um dia comentou isso, né? Se eu encontro alguém na rua e pergunto assim, você tá onde? Eu tô na igreja tal, não sei o que, nós estamos... Amém, amém, Deus te abençoe. Exatamente. Se você falar que não tá na igreja, você não precisa falar pra mim que você não tá mal, que eu sei que você tá mal, que alguma coisa tá ruim. E assim, nem precisamos falar, né? Ele falou, e a igreja? Ele falou, pô, nunca mais, não sei o quê. A Liz também não frequenta igreja nenhuma, tal. Daí as crianças ele viu ali, acho que, aí, enfim, aí vocês conhecem bem a história, porque ele conta, eu já contei. Mas aí, em um dado momento, eles fizeram um convite pra gente e eu só falei assim pra Liz, eu lembro até hoje, falei, Liz, eu sei que uma hora eu ia ter que voltar. Eu sabia disso. Uma hora Deus ia preparar para voltar. Eu sinto que está preparando agora, porque de ter voltado, uma situação boa, tranquila e tal. Agora, se era lá, para a mesma igreja que eu frequentei, eu tenho uma história lá, eu tive um passado lá, enfim. Eu conheço aquilo lá. É muito sério lá. Se a gente for visitar, eu falei para ela, se a gente for visitar, a gente corre um grande risco de não sair mais. Só que tem o seguinte, eu falei pra ela, só que a gente gostava de muita coisa, a gente ainda nos nossos shows, a gente ainda ia em um monte de coisa. Eu falei pra ela, só que lá é muito sério. Lá é muito sério, você não sabe quanto é sério. E ela não entendeu, acho que ela falou, muito sério, toda igreja é séria. E eu não tô falando que as outras não são. Porque eu não conheço também, eu não posso falar, não é isso que eu estou querendo fazer, não fazer juízo de valor, nada. Eu estou falando que eu sei onde a gente está, vocês sabem do que eu estou falando. Ou seja, quando você está lá, você vai buscar santidade. Não tem como ser diferente. Ou você vai sair. E nada ou você vai sair. Exato, e nada é imposto. Eu acho que isso que é importante. Exatamente. É o próprio Espírito Santo que vai te mostrando o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Ninguém vai lá na igreja dizer, olha, Gustavo, você voltou aqui, então agora você vai ter que parar de ir no show, você vai ter que fazer uma coisa ou outra. Exatamente. Nunca. Exatamente. Mas você sabe. Eu sei da seriedade dos nossos pastores. Eu sei o quanto eles levam a santidade a sério, o quanto isso é princípio ali dentro. E é o que a gente sabe. Eles recebem você do jeito que você está. Pode vir arrebentado, desmoronado, viciado, do jeito que você quiser, você pode vir. Só que não tem jeito, né? A palavra com o vai tempo te você incomodar. vai. E se você realmente não quiser e ficar lutando contra isso, no dado momento você vai pedir para sair, ninguém vai pedir para você sair. Sim, porque você não vai se sentir bem nesse ambiente. Porque a gente conhece o ambiente que a gente frequenta, que a gente convive ali. E aí ela não entendeu direito e falou, vamos. Por quê? Mas por que vamos? Porque ela sabe, ela conhece a mãe dela, conhece a seriedade, ela sabe o quanto a mãe dela, ela via, ela sabe o caminho, ela só também E ela também não estava satisfeita com o jeito como estava o casamento, o jeito como você Ela me estava. falou depois ela que ela estava uma saída, separar, que eu não sabia, mas ela já estava vendo, até pensando em separar, entendeu a situação. Ali no prédio, quando a gente voltou ali também ela já estava pensando. A gente não estava bem ali também. E aí, eu acho que por causa de tudo isso, ela falou, vamos, opa, pode ser um caminho. Não estou satisfeita com a situação, vou mudar alguma coisa. Exatamente. Porque eu acho que isso é importante, exatamente. né?
E aí a gente veio, enfim, aí a história está aí. No domingo de carnaval nós nos batizamos juntos, né? Eu acho que foi uma coisa muito legal. Eu já era batizado de pequeno na igreja com a minha mãe quando eu ia, bem adolescente e tal. E aí o Raul fez aquele apelo, falou, pô, gente, né? Viveu tudo que viveu, distante de Deus, não sei o quê, faz um novo propósito, né? E eu falei, poxa, não, nada mais legal do que a gente fazer junto, né? Eu acho que começar junto aí essa carreira. Então, e aí nós estamos aí. Eu quis voltar um pouco só para entender, assim, porque eu acho que é muito interessante, assim, essa história de como Deus foi lá e resgatou, assim, falou assim, não, chega, cara, acabou. Agora você falou, voltar, dá mais um passo atrás, então, conta essa história de modelo. Não, essa aí eu vou pular. É verdade. Essa aí eu vou pular. Não, tá bom. Nem meus filhos sabem disso. Então conta aí. Não. Então tá bom. Vamos fazer um corte aí. Conta um pouquinho. Tinha que fazer, a gente ficava fazendo. Então dá mais um passo atrás e conta então do grupo de pagode gospel que você participou. A gente, eu lembro. Tivemos várias experiências bacanas, né, Nossa, cara? muitas, né? A gente foi em cada lugar que ninguém dava nada e a gente conseguia levar ali, né, através do grupo de pagode, mas eu lembro que você sempre levava uma palavra bacana, de conforto, né? Os lugares que a gente ia, você vê, a gente não esquece, você vê, você vira as costas para isso tudo, mas não esquece, né? Se falar hoje, eu lembro detalhes dos lugares que a gente foi, eu lembro, sou capaz até de lembrar as palavras que você levava, e eram tudo famílias que estavam passando, era tudo meio que indicado a dedo, né? Pessoas estavam passando situações complicadas de várias formas, né? Seja questões financeiras, de saúde, eu lembro que a gente foi visitar tanta gente. Geral. E aí a gente ia com aquela de, vamos tocar um pagode aqui, né? Aquela turma, tudo meio bagunceira e tal, mas no final, você ia e dava... E era pagode gospel, falava da palavra de Deus. Exatamente, né? A gente ia, né, no louvor, no pagode, louvor, era muito bacana, foi muito legal, né? Nossa, um tempo muito bom aqui. Muito bom mesmo, eu lembro, vixe, bacana. Mas aí, eu só até para a nossa volta foi o seguinte, você falou que, você até comentou agora, meio que quando a gente volta do jeito que a gente está e a palavra vai... E algo interessante, eu podia pular, mas não vou pular, eu vou pontuar aqui, que quando eu voltei, eu fiquei 10, 12 anos. Eu nunca fui de beber coisa destilada, não, mas eu sempre gostei muito de tomar cerveja. Muito, mas muito mesmo. O Evandro... Perdeu longe. Perdeu longe. O Evandro, aquelas contas dele ali que ele fez ali, perdeu longe. E quando eu voltei, eu falei, eu vou, mas qual o problema, né? E o que eu fiz foi diminuir, obviamente, comecei a ter contato ali, eu falei, opa, acho que aqui é o caminho, fui diminuindo, tomar uma cerveja ou tal, não sei o quê. E um dado momento, eu falei... Eu comecei a receber proposta terminou meu contrato nessa empresa, eu parei de trabalhar para essa empresa, eu comecei a receber proposta para ir embora, para ir longe. Tudo que vinha, as vagas era para ou Minas Gerais, ou Rio de Janeiro. E eu falei, poxa, eu não vou ficar longe dos meus filhos de novo, já fiquei, não aceito isso, eu sou muito família, quem me conhece sabe disso. Trabalhando em casa faz mais de um ano, eu estou de home office em casa, e a gente, leva as colégios, você busca, você faz, agora faz... me ajuda aqui com isso, eu sou desse jeito, eu sou de ficar dentro de casa. E aí, vocês ouvem, né? A gente fica na piscina ali o dia inteiro, às vezes entra meio-dia, sai 10 horas da noite. Eu sou assim, de ficar colado com as crianças, brincando o dia inteiro. E aí eu comecei um dia, naquela de, fui diminuindo, mas não tinha vontade, não conseguia. Eu falei, vai ser difícil parar mesmo. Mas eu sabia, eu falei, vai acontecer natural, eu não vou forçar, eu não vou fazer nada que depois eu fique... E um dia eu estava tão mal, porque eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar um emprego por aqui, eu quero ficar onde eu consigo ficar perto da minha empresa, mas aí esse caminho que eu trabalho, nessa área que eu trabalho, é tudo longe, as empresas grandes estão tudo fora. E um dia eu estava muito mal mesmo, assim, sentindo um aperto, assim, acordei de madrugada. Já fazia quase um ano que a gente tinha voltado, tá? Eu acho que vou frisar isso só para deixar, para a pessoa entender as fases, assim, os marcos, sabe? Não foi na primeira semana e não foi na segunda semana. Parando de muita coisa. A gente foi parando de brigar, a gente foi parando de discutir, foi parando de muita coisa. E ninguém nunca falou para mim, se você estiver bebendo cerveja, você não pode vir na igreja. Nunca ninguém falou isso para mim. E eu sabia que, lógico que eu não ia... Só que aí chegou um momento que aí foi eu com Deus, entendeu? Jesus ali um dia de madrugada, eu acordei e eu estava mal, eu falei assim, Senhor, eu vou fazer... Eu ficava achando que era como é que você faz uma... Voto? Voto, mas tem um nome. Não, mas aí tem gente que fala promessa. Não é promessa, por quê? Porque eu aprendi que promessa é o seguinte, se você fizer isso, eu faço aquilo. Tem essa condicional. Recompensa. Não é isso.
Até porque a promessa ela é um pouco falta de fé, né? Tipo, se acontecer, eu condiciono a isso, aí eu faço isso. Eu começo a fazer isso. No meu caso não foi, porque eu falei assim, a partir de amanhã eu não bebo mais. Eu não bebo. E eu te peço, em troca, olha a minha cabeça. Eu te peço assim, eu preciso de um emprego, eu preciso voltar a trabalhar numa empresa boa, ter um salário bom para eu manter a minha família. Só que eu quero estar perto deles. Isso era muito difícil, porque as empresas grandes aqui eu já tinha trabalhado na região, os convites que eu recebia eram tudo para fora, os amigos que eu fiz estavam tudo para fora. E aí, assim, de lá para cá, eu vou resumir a história, é o seguinte, de lá para cá, e vai fazer 2 anos e meio que eu não tomo cerveja, não tomo nada. E assim, hoje estou tranquilo, mas assim, até demais, nunca mais senti falta, nada. E eu sempre tive do lado da minha família, e faz 1 ano que eu trabalho dentro de casa. E aqui tem um negócio interessante também. Esses dias, o meu chefe, meu diretor, brincou comigo. Ele esteve comigo esses dias aqui. A gente tem uma empresa do grupo que é aqui de Bauru. De vez em quando a gente se reúne ali. E ele falou assim para mim, se prepara, Brusnardo, que a gente tá para voltar, hein? E você sabe onde é? Você é registrado lá em São Carlos, em Tirapina, onde é a nossa sede, a nossa central lá. Sabe, eu preciso de você lá. Quando eu te contratei para você ficar do meu lado. Eu até fui uns dias lá antes da pandemia. Depois nunca mais fui. Vai fazer quase 1 ano que eu não vou lá. E aí ele veio esses dias, até brincou comigo, se prepara, a gente está para voltar, porque de fato, né, a pandemia está cessando e a gente vai começar a voltar para os escritórios. Não faz sentido, está todo mundo espalhado no Brasil inteiro. Aí a gente tem mais de 30 pessoas na área, está todo mundo espalhado no Brasil inteiro. A gente precisa voltar para a gente, enfim. E aí eu falei, beleza. Aí eu cheguei e falei, Elisa, ele está falando de voltar e morar em São Carlos, alugar um apartamento ali, seria morar ali, de vez em quando, no final de semana. E eu falei, Liz, mas eu não vou me preocupar, porque assim, eu sei que esse voto que eu fiz, para mim, foi muito importante na época, porque não foi fácil cumprir no começo, sou sincero em falar isso, e alguma coisa Deus vai fazer, como fez até hoje. Lógico. Que não seja outra pandemia para eu ficar em casa, que seja uma outra situação. E o interessante foi semana passada, agora, à noite, eu estava lá trabalhando online, acho que o meu chefe viu, me chamou e falou, preciso te contar um negócio aqui, conversamos aqui, a diretoria, e faz o seguinte, tá para voltar segundo semestre agora, né? E não precisa voltar, não estamos mudando, sua base agora é Bauru, aí você pode ficar trabalhando aí a partir de agora, você não precisa mais voltar. Se você vir de vez em quando aqui agora, é com carro nosso, hotel por nossa conta, tudo por nossa conta, e meio bate e volta. Você não precisa mais morar aqui, você não precisa mais nada. Ou seja, Deus transferiu a sua base para Bauru. Não tem. Eu falei, Liz, tá vendo? E engraçado que eu tava meio que montando uma estratégia de negociação para eu não voltar. Uma, que eu não quero ficar longe dos meus filhos, e outra por causa do custo, é um custo absurdo, montar apartamento, morar fora, não sei o quê. E não sou nada disso. Eu tinha feito uma planilhinha de custo para mostrar. Eu tinha falado, a gasolina, quando eu aceitei a proposta de morar aí, a gasolina era tanto, hoje é tanto, o pedágio era tanto, hoje é tanto, o hotel tá tanto. E não sou nada disso. É aquela história, o papai chegou e não, ele vai ficar aí, acabou, do lado da sua família. Entendeu? Então, assim, a gente só tem a agradecer, assim, sabe? Deus, tudo que Deus fez, assim, nas nossas vidas. Eu acho que a gente está super feliz, as crianças estão crescendo num lar totalmente diferente. E como foi a sua volta para casa? Porque você é meu vizinho, mas você morava em Bauru. Mas aí foi depois que a gente voltou e essas coisas aconteceram, aí foi assim, Deus foi abrindo as portas assim, de um jeito, porque a gente estava lá, as crianças do colégio muito caro em Bauru, a conta falando, poxa, cara, a gente tem nossa casa lá, eles sempre trabalharam no colégio, eles sempre estudaram num colégio aqui em Agus, que a gente gosta bastante, um preço mais acessível, mas aí vão voltar quando Deus... Aí o que eu comecei a fazer? A gente muda. Aí eu falei, Liz, hoje eu não troco mais de carro se eu não sentir que Deus aprovou. Sim. Mas qualquer movimento eu só faço se eu sentir a paz e sentir uma resposta, e 3 vezes na Bíblia aparecer a mesma frase. Senão eu prefiro não fazer. Qualquer coisa. Quanto mais mudar, pegar a família, mudar de novo, tirar a criança de colégio, não faço mais nada disso. Porque a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo. Claro. Dei muita cabeçada na minha vida. Longe, agora perto não faz sentido, né? A gente tem quem nos guia, quem nos direciona, quem curte tudo. Para que eu vou ficar me aventurando? Só por quê? Por vontade, por desejo? Acabou isso aí, a gente colocou isso aí. Então, assim, aí a Alice falou, mas como é que a gente faz? Eu falei, não, vamos esperar. Deus vai preparar. Se tiver que ser, Deus vai preparar. E aí isso foi um pouco antes da pandemia, porque ia ser complicado ficar com o Luquinho e com a Luísa no apartamento no meio da pandemia. Nossa. Eles já tinha reclamação dele jogando futebol lá embaixo. Não parava com os amiguinhos.
Você imagina na pandemia, sobe e desce elevador e brinca, não podia usar piscina, não podia usar nada. Imagina o que o pessoal passou em prédio por aí na pandemia, por causa das regras, né? Aqui no quintal de casa, eles fizeram o que eles quiseram. E aí, um dado momento, ele mandou o dono do apartamento falou, vou colocar a venda, vocês têm direito à primeira opção de compra. E aí eu falei, não, a gente não quer comprar apartamento, a gente tem nossa casa, tá doido para voltar. E a Liz, mas agora vamos ver outra casa. E começamos a ver outra casa. Eu falei, nós de novo. E eu falei, Liz, não, cara, vamos orar. Deus vai preparar alguma coisa. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou ligar pro cara que eu aluguei a casa, que é um amigo nosso. Eu aluguei, eu mesmo fiz um contratinho ali de boca, a gente fez, eu vou ligar para ele. Quais são os planos dele? Aí eu liguei. E aí ele falou assim, você sabe que eu estava pensando em sair mesmo? Porque eu estou construindo uma casa, então eu preciso de um dinheiro, não sei o quê, acho que vai dar certinho, não sei o quê. Você me dá 2 meses? Eu falei, é o que eu tenho aqui. Mas aí as coisas começaram a encaixar de um jeito assim, sabe? E aí a gente volta, e aí deu tudo certo. Aí as coisas, assim, hoje... Aí a gente está aí até hoje, né? Já vai fazer uns 2 anos, feliz, na nossa casa, com as crianças aqui no colégio, aqui em Agus, tudo muito melhor dentro do nosso orçamento, tranquilo, entendeu? As coisas vão fluindo, vão tomando forma, entendeu? No começo nada é fácil, né, cara? Você acha voltar, entendeu? Tipo assim, eu lembro que o Raul falava pra mim, e aí, deu certo lá o emprego, não sei o quê. Eu falava, Raul, ainda não, tô esperando, não sei o quê. Ele falava assim, cara, mas assim, pensa bem, né? Não é tão fácil. Deus está querendo ver sua posição. Você virou as costas, entendeu? Você ficou muito longe dele. Ele nunca virou as costas pra você, quem virou foi você para ele. Então, assim, ele quer entender mesmo qual é que é a sua. Você vai passar algumas provações, entendeu? Para Deus, entendeu? Realmente. E é natural, entendeu? E foi a partir do seu posicionamento. Sim. Né? Exatamente. Mas aí um outro fato, acho que vale pontuar, que é legal, assim, poxa, foi o primeiro dia que a gente voltou também, eu acho que é interessante, sabe? Porque às vezes alguém que está fora também vai ouvir a gente, sabe? Acho que é interessante a pessoa, sabe? Quando eu cheguei ali, sabe? Eu vi as pessoas, falei, poxa, cara, não dá, é isso aqui, sabe? É o que a gente se sente ali, se sente tão bem recebido, sabe? As pessoas ficam tão felizes, não precisa nem falar nada, só de você ver a pessoa olhando pra você e falar assim, cara, a pessoa tá aí voltando, sabe? Aqui no começo a gente fica meio assim, né? Será que vai voltar ou não? Porque a gente vê que tem uns que tem... É o filho pródigo, né? Exatamente. Se eu voltar, como é que eu vou ser bem recebido? Mas no meu caso eu sabia de onde eu saí, entendeu? Eu sabia que as pessoas iam ficar felizes. Mas tem quem aponta o dedo, é 1 em cada 100, porque eu sei que ali, entendeu? Eu tô falando dali porque eu conheço ali, né? De novo, não conheço os outros lugares. Mas assim, eu sabia que as pessoas, que quando você me visse ali, o Raul, o dia que o Marquinhos viu, eu sabia que as pessoas iam falar, cara, voltou, entendeu, cara? Tinha que voltar. A gente entendeu? só estava te esperando. Exatamente, eu sabia, entendeu? Eu sabia, eu tinha certeza. Ainda mais voltei com família e tudo, com mulher, com um monte de filho. Gente, eu voltei aqui. Tô aqui. Tropa inteira precisando de ajuda, vocês ajudam aí, as crianças, tem que ajudar todo mundo. E a gente tá aí, cara, feliz da vida, poxa, muito, muito feliz ali, gente. Contente demais. Tudo dando certo, graças a Deus, assim, as coisas fluindo pra gente, assim, como família, assim, a gente começou... A gente tá amadurecendo junto, né? Então a gente batizou junto, agora a gente tá aprendendo a orar junto pelas crianças, entendeu? A gente tem cada testemunho, assim, bacana. Esses dias a gente teve um testemunho muito legal, que eu acho que vale contar, não sei se a gente tem tempo. Fica à vontade. Quando eu voltei, eu abri uma empresa em Bauru, e foi antes da gente vir para a igreja e tal, tudo da minha cabeça, os planos meus, projeto meu, tudo. E até foi bem no primeiro ano, eu consegui fazer acontecer ali tudo, mas depois vi que o negócio não ia, era muito investimento, pouco, e precisava de muito caixa para fazer o negócio acontecer e tal. E estava cheio de dúvidas se eu voltava a trabalhar ou não. Foi quando o Raul falou, calma, que as coisas vão encaixar, Deus. E aí foi quando eu recebi essa proposta, de uma hora para outra. E aí tem um grande testemunho também, essa volta minha, esse último emprego meu aí também. Mas aí, quando foi agora há pouco tempo, a Liz foi tocando a empresa e eu fui trabalhando. E aí, pouco tempo agora, nós tomamos uma decisão. E eu ficava pedindo para Deus me mostrar, assim, Senhor, eu fecho a empresa ou não? Porque eu peguei um carinho, já fazia uns 3 anos que eu estava com o CNPJ aberto, vendendo para grandes empresas, uns produtos que a gente comercializava lá. E eu cheio de dúvida, não sabia o que fazer e tal. E aí, um dado momento, a Liz, quando foi no final do ano passado agora, a Alice falou assim para mim, eu vou ter que mexer um pouco no dia das suas férias para pagar a conta da empresa. Eu falei, pronto, a resposta que eu queria já veio.
Porque eu estava meio reticente ali, fecha, não sei o que, vai dar certo, não vai. E aí eu falei, não, então aí para mim já é a resposta. Tira dinheiro do salário para pagar a conta da empresa, porque realmente já não deu certo, não vai dar, aí nós vamos fechar. Poxa, como que a gente faz? A gente tinha um casal de amigos que era grande o salão, a sala nossa lá, a gente tinha dividido, estava dividindo o custo com eles tudo, eles já tinham mudado tudo para lá, feito tudo a parte de comunicação visual deles, divulgação, e aí já estavam lá um ano com a gente. Eu falei, nossa, como é que faz? Eu falei, Elisa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um negócio, um dia nós conversamos. Quando a gente foi abrir, a gente não pediu para abrir, a gente não sabia que era para abrir, a gente abriu, a gente achou que era, eu tinha meus projetos e tal, achando que ia dar certo, mas para fechar a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente não pode errar de novo. Mas a gente vai, não, a gente vai orar e assim, e pedir para Deus ajudar a gente a fechar. E foi interessante. E a gente foi para a cama, deitamos e ficamos orando e chorando uma meia hora junto. E pedi para Deus, falei, Senhor, a gente errou em tudo, assim, só ajuda a gente a sair dessa, porque não tinha como, eu tinha que devolver prédio, tinha que vender carro da empresa, tinha que contar para a sócia que ela ia sair de lá. Tinha olhando e falando assim, meu Deus, que rolo que a gente fez, cara, que embrólio. Aí você lembrou do sofá. Exatamente. Não, aí a gente foi, eu falei, Elisa, a gente vai sair dessa junto, cara. Deus vai abrir, preparar tudo. Porque se não é pra gente ter aberto, então ele tá nos avisando, ó, fecha. Não é isso que eu tenho para vocês, pelo menos agora não. Por momento não, enfim, aí a gente vai, ele vai cuidar de tudo. Então vai, a gente foi, orou, cara, a gente pediu perdão para Deus, Senhor, prepara tudo, mas tudo é tudo. Desde a venda do carro até avisar ela, prepara a situação, prepara um lugar melhor para ela ficar, dentro das condições dela, prepara o cara para aceitar o prédio de volta, sem multa, prepara tudo. Mas assim, foi assim, se eu falar em 2 semanas, nós já tínhamos vendido os carros, ela já estava em outro lugar, está bem feliz em outro lugar, nós já tinha devolvido o prédio, nós já tinha, assim, Deus mas fez de um jeito assim, que a gente preparou. Que só ele tudo. sabe. Não, assim, você entendeu? Tipo, olha que interessante, para entrar, eu entrei sem ele, mas para sair eu já estava com ele saiu junto com a gente. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará tudo. Amém. Não é assim? Olha que interessante, assim, mas Deus fez de um jeito, cara. Mas a gente foi humilde. A gente foi lá, eu me arrependi. Eu falei assim, senhor, o senhor não tá nessa com a gente. Mas para sair, o senhor pode sair com a gente, o senhor pode nos ajudar. Foi muito interessante, foi uma experiência grande pra gente. A gente orar junto e entender que a gente estava no problema junto, que a gente ia sair junto. Então isso tudo é amadurecimento. Você aprendeu como fazer, né? Como resolver, porque Deus sabe como resolver. A gente fica tanto tempo com um problema, às vezes, pensando, o que eu vou fazer? E Deus tem a estratégia. Sempre é isso. Ele sabe fazer. É isso. Tem eu não sei como a gente está de tempo. Tem um testemunho Pode ficar à vontade. Você tem tempo Nós todo. temos muito legal também, que esse último emprego meu, e aí eu estava nessa, continuo na empresa, não continuo, e aí entrou pandemia, a empresa que já faturava tanto, já não estava faturando, eu cheio de dúvida, colocando dinheiro de onde não tinha na empresa, eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar, pelo menos para garantir, pagar as contas, o colégio das crianças, tudo, e vai daqui. Aí eu comecei a fazer contato com alguns empresários que eu conhecia, alguns executivos mandando e-mail, currículo e nada, só porta fechada, e eu ali, buscando todo dia, preparando, e o Raul, fica tranquilo, Deus vai preparar, se for para você voltar a trabalhar em alguma empresa, você vai fechar a empresa sua e vai voltar, vai abrir uma porta grande. Eu contei esse testemunho, isso aí eu contei na igreja aquela vez, né? E aí é interessante que eu estava eu tava chegando assim num limite, e quando Deus quer, eu sei que eu estava sendo tratado. Não é possível voltar e sentar ali na igreja e ficar normal. Tinha um processo. Se nada tivesse acontecido, tem que ter um processo para a gente amadurecer, para a gente realmente continuar. Porque eu vou te falar, não é fácil voltar. Eu falei só da parte boa, tem uma parte que é muito difícil. Mas muito difícil. Porque a gente sabe que quem está pé da vida quando a gente volta, a gente sabe que não está brincando. A gente tem um inimigo que não está brincando, todo mundo sabe disso. E que história é essa de voltar? E não quer essa reconciliação sua com Deus. Que história é essa de voltar? Família ok, joia, batizar junto, tá doido? Então, assim, não foi fácil, mas mesmo. Então, por isso que eu acho que, entendeu? Teve todo esse processo de amadurecimento. Porque se você volta e começa tudo a cair no teu colo muito fácil, é perigoso. Lógico. É perigoso porque você ainda está naquele processo de saindo, desagarrando, desgrudando das coisas que você carregava e realmente vivendo ali as coisas do reino e tal. Então, você sente.
não é fácil esse processo. Aí então teve todo esse amadurecimento. Um dia eu tô lá, pô, pai, por que não vem? Por que não vem? Mas por causa disso, porque tinha que buscar, porque tinha que se preparar, porque tinha que estar ali todo dia. E um dia parece que eu cheguei no meu limite. Foi o que eu contei na igreja, aquele testemunho aquela vez. Chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, eu não aguento, agora as contas não fecham mais, agora não sei como que eu pago. Eu já estava renegociando o colégio das crianças. Eu lembro, negociei boleto do colégio das crianças em Bauru. E aí a Alice falou, meu Deus, e agora? Eu falei, agora é com Deus, agora não tem mais o que fazer, né? Agora tá certinho o contexto para Deus atuar com o milagre dele, porque até então eu estava dando um jeito, eu estava negociando, eu estava isso, e aí talvez não seria um milagre. Você chegou ao seu limite. Cheguei no limite, aí eu cheguei, e foi interessante que eu falei assim, meu Deus, se existe limite, eu cheguei nele. Se eu cheguei nele, amanhã, foi numa quinta-feira, eu falei isso numa oração, eu falei assim, amanhã, sexta-feira, amanhã para mim, 5 horas é o limite. Se tiver acontecer alguma coisa, vai acontecer amanhã, senão não sei o que eu faço, não sei nem se... E a cabeça confusa ali, cheio. E eu lembro que eu passei, tive um dia meio corrido na sexta, a hora que eu lembrei, eu falei, ué, mas o limite não é agora, de 7 horas. Eu falei, né? E a hora que eu li, aí eu tenho até hoje salvo no meu celular, quem quiser ver, mostra a mensagem de um amigo meu, 1659. Tá lá, tá salvo, eu printei o WhatsApp. Ele falou, fala, Lindão, como é que você tá? Tudo bem? Me liga urgente. 1659. Eu liguei para ele e falou, não, deixa eu falar um negócio para você, cara. O pessoal comprou essa empresa aqui em Bauru, onde eu trabalho, e eles têm um monte de empresa, é um grupo gigante aí, e estão centralizando a área de suprimentos, precisando de executivo, de comprador, de um monte de gente. E eu já estava numa reunião, já falei do seu nome, e falei tudo que você fez na Duratex, eu trabalhei com ele na Duratex, falei tudo que você fez aqui, eu já tinha sido gestor dessa empresa que eles compraram aqui em Bauru por alguns anos. E já falei o seu nome, os caras, mas quem é? Não, vamos falar com ele segunda-feira, então, vamos fazer uma proposta, ver se ele volta. 16h59 essa mensagem. Você não faz o currículo esse final de semana e já me manda? Eu mandei para ele, e aí na segunda eu já fiz todos uns testes lá, umas provaiadas, umas coisas, mas aí eu já sabia que eu falei, esquece. Vai ter um teste difícil que você vai fazer com uma consultora de fora, e de fato, eu fiquei 3 horas tentando pegar alguma mentira minha. Foi a primeira vez que eu fiz um teste desse, ela queria descobrir se eu mentia em alguma coisa. A gente ficou 3 horas conversando. E não fiquei nem um pouco preocupado, porque eu falei assim, aqui, meu amigo, aqui é Deus que preparou. E aí na quinta-feira à noite, quando aí o final é eles me ligando, fazendo uma proposta que foi assim ótimo para mim. E aí eu entrei como PJ, como prestador de serviço para ajudar eles a centralizar toda essa área. E aí quando foi dali 2 meses já me chamaram, vamos efetivar você, fizeram uma outra proposta. E eu já estou quase 2 anos como efetivado na empresa. Mas foi assim, quando eu voltei... Foi um processo de amadurecimento, porque se Deus não faz isso, deixa as coisas muito fáceis, você quer isso, não precisa ficar buscando. Não, porque aí ele usa dessas coisas para a gente buscar, e aí automaticamente você está colando ali, né? Você não desgruda, né? Porque aí você vai amadurecendo, a ficha vai caindo, você vai falando, não, é aqui mesmo. Porque você aprende onde as coisas acontecem, que é na presença do Senhor. E tem um louvor que a gente canta que fala, pelas provas e pelas dores, ele faz vinho novo. Então você é um vinho novo hoje. Amém. Né? Passou por todo esse processo e foi transformado. Amém. Porque se não fosse assim, de repente, realmente você ia achar que era o seu talento. Exatamente. Né? Que tinha conseguido tudo. Exatamente. E parei, né? Esse negócio de talento, eu parei de acreditar nisso faz tempo. A gente se esforça para conseguir as coisas, mas assim, não adianta, né? Pela nossa força. Tinha um monte de amigos, mandei e-mail para todo mundo, não veio uma proposta. Foi o dia que estava livre, que Deus fez, agora vai. Um amigo meu que fazia meses que eu não falava, me ligou. Não é que eu estava ligando para ele todo dia. E eu quero voltar a dizer que tudo começou atrás do sofá. Você vê que foi lá atrás, quando eu falei, me tira daqui, me volta. E aí ele falou, não, vou tirar, mas não só do estado, da cidade, da casa, vou tirar desta vida, do meio e te trazer para um outro meio. E não era isso que eu pedia, você vê? Sim. Eu só queria assim, me tira daqui, me leva para lá, da situação maligna que eu estou vivendo aqui. Deus falou assim, não, chegou a hora. Você vai ter um bônus, Deus falou, você vai ter um bônus. Eu vou dar um bônus para você. Você vai vir, mas você vai vir para um outro lugar que eu quero que você venha. E no começo não vai ser fácil, e não foi. E não deve ser para ninguém que volta, eu imagino. Né? Eu acho que não é fácil, porque ainda mais com o tempo que a pessoa fica, cria raízes, entendeu? Você cria raízes com tudo que é prazeroso, que é gostoso, que é divertido, que você acha que é, entendeu? E a gente sabe que não é brincadeira, né? O mundo atrai, a gente sabe disso, senão não teria mais gente na igreja do que no mundo, entendeu? Exatamente. Por que é o contrário? Porque é gostosinho estar lá sim, fora, exatamente. Você tem o caminho estreito que você vai passar, mas depois você vê que vale a pena. Sim. Mas você tem que deixar algumas coisas,
né? Que você está vivendo, que você está acostumado. É uma opção. Você tem que, quando fala aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é obedecer, é viver como Ele viveu. Né? E é uma busca diária, ninguém é perfeito, a gente sabe, mas é como você mesmo disse, né? O importante é você não se acostumar com o pecado, não gostar do pecado. Né? Exatamente. Mais alguma revelação? Poxa, eu acho que eu lembrei tudo que a Liz falou para mim. Você lembra daquilo lá? Eu falei, Liz, eu não vou entrar em todos esses detalhes, não. Eu não lembro daquilo lá. Eu já falo mais do que a boca. Se eu ficar lembrando de todos os detalhes, a gente não sai de lá hoje. Não, mas eu senti mesmo, assim. Você falou, eu falei, poxa, o pessoal tem testemunho, que eu achei muito legal. Eu vi uma coisa uma vez que é muito interessante. Deus pode te curar, assim como curou o André. E a gente celebrou muito com isso, né? Ele, a família dele, a igreja toda, né? Ainda mais quem viveu ali com ele, né? O pastor Raul, a Estela, que conviveram ali, os pastores, na luta dele. E isso é um milagre muito bom e a gente precisa disso. Tem que ter, imagina. Só que isso tem data, tem validade. Vai viver mais, não sei se aos 50 anos, 40 anos, não sabe quantos anos a gente vai viver mais. Em um dado momento, a gente sabe... Só que aí eu estava pensando nisso, eu falei, poxa, a gente não tem um testemunho hoje que a gente foi curado e de algo grave, graças a Deus. Tem hora que a gente está em luta, que a gente estava ali, vai trabalhar onde, tem que negociar boleto. Eu falo, Liz, é melhor estar nessa luta aqui do que estar numa cama clamando para Deus tirar um câncer, porque tem gente que, cada um tem a sua luta. Eu falei, se for, você quer trocar? Ela falou, não. Eu falei, então vamos ficar na nossa e vamos viver o processo do milagre no nosso, que talvez seja mais fácil do que muitos estão passando por aí. Né? Tem gente que tem problema com filho. Eu fico imaginando, às vezes a gente teria força para lidar com isso. É muito difícil, no meu ponto de vista. E aí eu senti como se eu falei, vou lá e vou contar o que se eu não tenho. Mas assim, o milagre, esse milagre da pessoa que estava totalmente perdida e voltar e restaurar a família e se batizar de fato entrar na água entendendo o que está deixando ali para trás e o que vai fazer daqui para frente. E aí você está falando que Deus está curando, me curou e curou minha família eternamente, não só 30, 40 anos. Sim. Não só 30, 40 anos, que seria, vamos supor, que se fosse uma doença. Então, o milagre de doença, e aí Deus mostrou isso, falou assim, o milagre da doença, ele é extremamente importante, a gente precisa viver isso. A gente tem que viver tudo que Deus tem pra gente aqui com saúde. Amém? Só que o milagre, quando alguém é restaurado e realmente essa pessoa se entrega e sabe o que está fazendo a hora que entra num batismo, esse milagre ele é eterno. Porque aí você vai viver ele o resto da vida e você vai conseguir viver a eternidade. Vida eterna. Porque, então, não deixa de ser um grande milagre. Né? Cada um tem o seu milagre. Então eu falei assim, eu não vou desviar desse foco. Porque é aquilo grande. Eu sei que Deus vai fazer muita coisa nas nossas vidas ainda. Eu ainda estou ali na luta de entender propósito com aquilo que Deus tem. Eu ainda estou patinando com algumas coisas. Mas eu sei que a gente viveu muita coisa, entendeu? Isso é um milagre, entendeu? A gente sair de onde a gente saiu. E a gente ser batizado ali e entender o propósito realmente que a gente estava fazendo ali e ter certeza que é isso que a gente quer, eu acho também que é um grande milagre ir para a eternidade, entendeu? Então não tem como, eu falei, não vou desviar o foco, eu vou tentar seguir essa linha que é o que Deus mostrou, entendeu? Porque a gente não sabe quem vai ouvir, mas tem gente que pode estar numa situação dessa, entendeu? Volta ou não volta, entendeu? Com certeza. Eu acho que está aí, entendeu? A decisão é de cada um, é lógico que Deus faz a parte dele, busca, abre as portas, caminho. Mas a decisão de voltar e ficar é de cada um. Tem que dar o primeiro passo. Né? Exatamente. E assim, eu sempre falo isso, sobre a ovelha perdida. A ovelha que está perdida, ela quer ser resgatada. Ela quer ser resgatada. No fundo. Ela quer ser resgatada, ela quer ser cuidada, né? Por isso que Deus deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Porque ela não é uma pessoa, não é um rebelde. É uma pessoa que ou se enganou por algum motivo, ou se perdeu, se iludiu, não é? Mas ela quer, no fundo ela quer. Então, essa pessoa, Deus recebe de braços abertos. Tá? Então, é hora de você acreditar que Deus está só esperando você fazer uma oração. Nem precisa ser atrás do sofá. Faça onde você estiver. Senhor, eu quero voltar. E Ele te recebe de braços abertos. É isso, amém. Amém. E eu vi um negócio interessante também esses dias,
Eu não sei se foi o Billy Graham, salvo engano foi, ele falou assim, gente, não vai ser fácil, a caminhada não vai ser fácil. Mas deixa eu só contar um segredinho para vocês. Eu fui até o final da Bíblia e li até o final dela. Vai acabar tudo bem no final. Nós estamos bem, nós estamos no caminho certo. Porque para nós vai acabar tudo bem. Eu cheguei até a última página ali. E é uma brincadeira, mas com a maior verdade desse mundo. Né? Porque, e essa coisa da ovelha, né? É diferente daquele que não quer saber de Deus, não quer nada. Não. Existem pessoas que simplesmente se afastaram, mas que querem essa vida Sim. plena que você está mostrando agora. Né? Sim. Por isso é tão importante. Então, assista o nosso podcast nas plataformas de podcast. Nós temos agora também no YouTube, Spotify, onde você encontrar aí acordes para Jesus com Meio Morgado, com testemunhos maravilhosos como este do Gustavo, falando aqui de Deus na vida real. Muito obrigada, Gustavo. Amamos receber você. Busnardo. Busnardo, para quem conhece como Busnardo, e gasolina, para quem conhece como gasolina. Nós a gasolina conhecemos... se foi, né? Mas não tem gente problema ainda nenhum. aqui. O Raul se segura para chamar de Gustavo. Ele fala Gustavo. Porque ele lembra antigamente. O pastor Marquinhos só me chama de Gustavo. Nunca chama de Marquinhos, todo metódico com essas coisas. Né? Certinho, detalhes. Deus abençoe, gente. Obrigado. Acho que eu vim aqui de coração aberto. Eu quis trazer um pouco aí, expor. Eu acabo expondo um pouco daquilo que aconteceu na minha vida, mas é que a gente conversou aqui nos bastidores, né? Eu não ia... Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? A gente está recebendo tudo isso, a gente está feliz, acho que... E não faz sentido a gente guardar isso pra gente dentro de uma casa, viver só isso no nosso mundo. Acho que tem muita gente precisando, querendo, né, essa mudança de vida. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, é isso. Eu vou começar a contar aquilo que aconteceu, aquilo que eu acredito, a minha verdade. Eu não sei falar 6 versículos de cor, não decorei. Sou muito ruim para decorar, mas eu sei de cor certinho tudo que aconteceu, que eu vivi, e eu sei que esses milagres podem contribuir e ajudar muita gente. Você não sabe o versículo de cor, mas está vivendo muitos versículos. Amém. Amém. Gustavo, muito obrigada. Então, Obrigado. Gente, até o próximo episódio. Tchau, Maria José, tchau, Gustavo. Tchau. Tchau.